farinha de trigo é uma farinha mágica. Tem uma aluna minha que ela fala que os produtos com farinha de trigo, eles podem sofrer qualquer tipo de desaforo, porque eles ficam bons do mesmo jeito. Então, você pega uma receita ali com glúten, né, com farinha de trigo, mistura todos os ingredientes juntos ali, sem ordem direito, coloca para assar e funciona, né? E no nosso sem glúten já não é bem assim que funciona, né? A gente precisa de ordem, a gente precisa de quantidades exatas, a gente precisa usar os ingredientes corretos, porque a gente tem uma quantidade diferente, né, maior geralmente de ingredientes dentro das receitas sem glúten. Então a gente precisa de um cuidado maior para executar as nossas receitas. Não é como com a farinha de trigo. Então a farinha de trigo, ela tem carboidratos, então ela tem aproximadamente 75% da farinha de trigo é composta por carboidratos, né, amido. A gente tem muita proteína, elas têm cerca de 12,5% de proteínas, tá? E umidade também, ela tem cerca de 12% de umidade. Então ela agrega estrutura, ela agrega liga e ela agrega umidade aos nossos preparos, né, com farinha de trigo. E aí, quando a gente vai trazer para o sem glúten, a gente precisa substituir essa farinha de trigo em equivalência, né? Se eu uso somente a farinha de arroz para substituir a farinha de trigo, vai funcionar? Geralmente não funciona. Porque a farinha de arroz é uma farinha de estrutura, é uma farinha seca. Ela é rica em carboidratos, rica em amido, pobre em fibras, não agrega liga nenhuma, né? Não agrega maciez e leveza, ela só agrega estrutura. Então, por isso que lá no início, né, não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu isso comigo e também com minhas alunas, algumas das minhas alunas tiveram essa experiência, que é a seguinte: você está começando nos preparos sem glúten, você vai lá, pega uma receita da internet com farinha de trigo e adapta para sem glúten. E o que você faz? Troca a farinha de trigo por farinha de arroz. Quem nunca fez isso, né? E aí eu já recebi muitas reclamações, assim, nossa, minha receita de bolo ficou parecendo que eu estava comendo areia. A minha primeira experiência com bolo sem glúten foi parecendo que eu estava comendo areia, sim. Mas por quê? Porque eu substituí toda a farinha de trigo por farinha de arroz. Então eu tenho farinha de arroz em excesso, o que vai me trazer um gosto forte de farinha de arroz. E também a textura, né, areienta, né? Parecendo que você está comendo areia, porque você não tem liga ali. Você só tem estrutura e a farinha de arroz é mais seca. Então a gente tem essa dificuldade com a receita, porque ela resseca mais. E não dá liga, não dá maciez e umidade. Então a gente precisa ter consciência de que quando a gente vai substituir a farinha de trigo, não basta somente substituir essa farinha de trigo por farinha de arroz, tá? Então, além do sabor forte de farinha de arroz pelo excesso, a gente tem também essa textura ruim, essa textura areienta. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas eu já tive e não foi uma experiência muito boa, né? Foi bem decepcionante e como eu tava no início, foi desesperador também, né? Porque eu pensei, nossa, mas se é tão difícil assim fazer uma coisa sem glúten, como que eu vou fazer pro resto da minha vida? Porque eu não posso mais consumir glúten. Então eu tinha que dar um jeito, né? Eu tinha que resolver fazer funcionar aquelas receitas, porque eu dependia delas para sobreviver, né? Porque na época que eu descobri a minha doença celíaca, eu não tinha condições de consumir todos os dias, porque os produtos são muito caros, né? Os produtos que a gente come aí, compra, né, em estabelecimentos livres de glúten, eles estão com um valor mais elevado, né? Tem um valor muito mais agregado ali. Então, nem todo mundo consegue comer todos os dias, né? Comprar todos os dias um pão numa confeitaria. Eu não tinha condições, não tenho condições ainda. Então, eu tinha que aprender a fazer. Só que a minha experiência nos testes não tinha sido nada boa. E eu achava que aquela era a única forma de a gente substituir o glúten, que era a única forma de a gente fazer receitas sem glúten, que as receitas sem glúten tinham que ter aquele gosto, aquela textura, que não existia bolo sem glúten que ficasse macio, fofinho, úmido, pão que ficasse com gosto de pão, né, com textura de pão. Então, naquela época, eu não tinha essa consciência. Até eu ter que ir atrás, porque eu pensei, eu não posso passar o resto da minha vida comendo esse negócio aqui, né? Não tem condições. Então, quando eu fui atrás, fui estudar, aí eu comecei a entender o que os ingredientes fazem nas receitas. Assim eu consigo combinar de maneira consciente, né, para ter um resultado bom. Então é isso que você precisa entender. Antes de querer substituir a farinha de trigo por uma outra farinha sem glúten, você precisa entender as farinhas sem glúten. Para você saber qual farinha você vai combinar com qual outra, né? Para substituir aquela farinha de trigo de maneira que aquele bolo fique macio, cresça bem, não esfarele.
Então você precisa conhecer os ingredientes. Inclusive, conhecer os ingredientes, né, faz parte do meu primeiro pilar, o primeiro pilar do meu método. Você tem que conhecer os fundamentos dos preparos sem glúten antes de executar efetivamente uma receita. Porque senão você pode errar a receita, não saber por que errou, ou pode acertar e não saber por que acertou, né? Hoje você acerta, amanhã você erra, e você não consegue entender ali o que aconteceu com a receita. Então, a parte teórica, a parte do conhecer, ela é importante para que você se torne independente de receitas prontas. Você vai pegar uma receita, vai fazer na sua casa, se não ficou do jeito que você gostaria, você vai adaptar essa receita, mesmo a sem glúten, a gente adapta, né? A gente pega uma receita sem glúten, eu não posso consumir amido de milho, eu gostaria de colocar umas castanhas, então a gente faz adaptações. E qualquer modificação já é uma receita diferente, né? Se a gente modifica um tipo de farinha, já não é mais a receita original, é uma receita diferente. Então, para você se tornar capaz de adaptar uma receita de maneira a obter um resultado final que você goste, você precisa conhecer os ingredientes, você precisa conhecer as farinhas também, tá? Principalmente, na verdade, né? E os demais ingredientes também, porque a gente vai substituir o glúten por um conjunto de ingredientes e não somente por uma farinha. Só para trocar a farinha de trigo, a gente vai usar pelo menos 3 farinhas, né? Estrutura, liga e maciez. Então, ali a gente já aumenta 2 ingredientes, a gente tem 2 a mais. Só que para que o nosso pão, o nosso bolo fique macio, fique volumoso, né? Com gosto de pão, com gosto de bolo, a gente precisa agregar outros ingredientes que também auxiliarão na textura, no sabor, na qualidade daquele produto.